Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa. Se você chegou nesse vídeo é porque você quer ajuda em inox, ou número de oxidação. Esse é um dos vídeos de inox que tem aqui no canal, você vai ver outros também. Para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai dividir aqui e estudar inox apenas de substâncias neutras. Se você estiver procurando saber sobre inox de íons, procura esse outro vídeo aqui que eu estou sugerindo para você, porque o trabalho é um pouquinho diferente, tá bom? Mas a gente vai aprender isso, fica tranquilo. A gente vai aprender inox do jeito mais fácil possível. Primeiro eu vou te mostrar qual é a ideia do conceito do NOx. NOx é a abreviação que a gente usa em química para número de oxidação, que não é nada mais nada menos do que a carga que um composto químico, que átomos podem ter num composto químico. Ou seja, uma vez que a gente constrói ligações químicas, essas ligações vão ter trocas de elétrons, certo? E dependendo da troca de elétrons, os compostos químicos podem assumir cargas. Os átomos ali dentro podem ter cargas positivas ou negativas. Você deve lembrar quando a gente falava que metais tendem a doar elétrons, a metais tendem a receber, isso vai gerando cargas nos compostos. Além disso, na ligação covalente, a gente pode ter também diferença de eletronegatividade. Compostos mais ou menos eletronegativos geram cargas diferentes, ok? A diferença é que na hora da gente aplicar isso na prática, a gente tem que entender que alguns compostos têm um certo padrão. Então a definição é carga real, no caso de compostos iônicos, ou carga aparente, no caso de compostos covalentes, que a gente vai ter dependendo de cada caso e cada situação. Essa é a definição mais simples de inox. E aí a gente pode usar umas regrinhas para a gente conseguir resolver bem os exercícios e as questões, que eu acho que é esse o objetivo aqui. Tudo bem? Qual é a ideia do NOx? NOx tem os valores fixos para alguns compostos, valores quase fixos em alguns casos e NOx variáveis. Aqui é o caso de eu sugerir de você tirar um print disso, eu vou deixar daqui a pouco, e você anotar e treinar bastante. Não é obrigatório decorar isso, mas se você decorar, você vai ter uma super vantagem quando comparar com outras pessoas que não sabem, você vai fazer mais rápido, ou pelo menos vai ser mais fácil para você. Tudo bem? Quais são as substâncias que têm NOxes fixos? Aquele que, independente do exercício, filho, não vai mudar. Tudo bem? Aquele que não muda. Quem é? Elementos do grupo 1 ou 1A, também chamados de metais alcalinos, assim como prata, Ag e amônio, o cátion amônio, tem NOx mais 1. Indiscutivelmente, isso nunca muda. Compostos do grupo 2 ou 2A, que são os alcalinos terrosos, assim como zinco e cádmio, também tem NOx fixo. Nunca não vai ser 2. Além de alumínio, sempre vai ser 3 e flúor sempre vai ser menos 1. Esses caras são bons de decorar porque se você já sabe eles, nos exercícios você já tem alguns que você nunca vai ter dúvida. Sempre vai ser aquele valor fixo. Tudo bem? Tem dois caras aqui que eu quase chamo de fixo, que são hidrogênio e oxigênio. Não dá para chamar porque eles têm algumas raras exceções, então eu não posso colocar eles aqui. Eu chamo eles de muito comuns ou quase fixos. Quem são os quase fixos? O hidrogênio quase sempre vai ser mais 1, a não ser no caso dos hidretos, que ele vai ser menos 1. É como se fosse uma exceção, é raro. E o oxigênio vai ser 99% das vezes, vai ser menos 2. Em raros casos, ele pode ter um NOx muito esquisito, que é menos 1, ou até menos meio, que é um NOx médio, ok? A gente vai saber quando isso acontece, sabe quando? Rafa, como é que eu vou saber então que o NOx não é aquele valor? Super dica. Se eu tenho alguém de NOx fixo, ele manda. Se eu tiver o oxigênio ou o hidrogênio ligados a alguém que tenha NOx fixo, pode ser que o oxigênio e o hidrogênio tenham que mudar o NOx dele, porque os compostos de NOx fixo não mudam, tudo bem? Então é raríssimo a gente ver o oxigênio e o hidrogênio mudar, mas caso a gente faça uma substância que tenha o oxigênio e o hidrogênio ligado a alguém de NOx fixo, aí pode mudar. Já vou te mostrar isso, ok? Além disso, tem as espécies que são de NOx variável. O que é NOx variável? É o famoso depends, tudo bem? Ou seja, alguns compostos químicos, principalmente metais de transição, eles são compostos que têm várias possibilidades de estabilidade. Então eles têm mais de um NOx possível, ok? Isso também não é muito comum, mas acontece. Aqui é o caso que eu não achei legal ficar decorando não, porque os metais de transição têm muitos NOx. Eu nem botei todos aqui, eu podia ter colocado mercúrio, manganês, entre outros, tudo bem? Só que aqui para você ter uma ideia, cobre às vezes na natureza pode ser 1 ou pode ser 2, ouro pode ser 1 ou 3, ferro, cobalto e níquel, o trio Feconi, 2 ou 3,
estanho e chumbo podem ser 2 ou 4. Repara que eu não coloquei tudo aqui, né? Porque o céu é o limite. Não tem que decorar, mas é bom. Se você fosse, assim, decorar algum, eu sugeriria o cobre e o ferro. Por quê, Rafa? Porque eles são muito comuns em questões de eletroquímica, principalmente pilha. Então só por recorrência, tá? Mas não tem que decorar também, ok? E a gente agora que sabe isso aqui, então eu vou até deixar um espacinho para você printar, que é importante. Além disso, a gente tem o famoso depende. Em outros valores podem existir, mas a gente vai depender das tendências dos compostos. Agora que você já sabe qual é o valor que a gente vai ter na maioria dos NOx, a gente agora vai para a aplicação. Existem 3 regras de NOx, 2 delas a gente vai abordar nesse vídeo e a terceira vai ficar para o outro vídeo. Aqui é só para substâncias neutras. Lembra que eu falei que tem um vídeo para substâncias iônicas? É lá que a gente vai aprender a terceira regra, ok? Mas é bem tranquilo, vê se você concorda comigo. Primeira regra, substâncias neutras no caso de substâncias simples. Lembra lá do começo de química? Uma substância simples é aquela que é formada por apenas um tipo de elemento químico. Por exemplo, gás oxigênio que a gente respira é O2, ou seja, OO. Só tem oxigênio naquela fórmula. São 2 oxigênios, mas é só oxigênio. Existe o fósforo P4, ozônio O3, gás de nitrogênio N2, ferro de uma barra de ferro que é só Fe. Todas substâncias simples. No caso de substâncias simples, é a regra mais fácil de aplicar. NOx substâncias simples, o valor dá sempre 0, indiscutivelmente. Vai ter várias questões que nem vão te explicar isso. É meio óbvio, tudo bem? Tem questões que acham que todo aluno sabe disso, porque é a regra mais fácil, ok? Agora, no caso de substâncias compostas, aí depende um pouquinho, porque como a gente tem mais de um elemento químico, 2 ou mais, a gente vai ter trocas de elétrons porque a gente tem ligações. Aqui em cima a gente não tem essa preocupação porque é todo mundo igual. Aqui não, aqui a gente pode ter compostos positivos e negativos. Não tem problema, ainda são substâncias neutras, ou seja, por mais que ela tenha várias coisas nela, vários átomos, o somatório ainda tem que dar 0. Ou seja, dá seu jeito se tem positivos ou se tem negativos, mas o somatório tem que dar 0. Rafa, como é que eu vou saber esses valores? Tcharam! Tá aqui, tudo bem? Você vai pegar os valores dos NOx que a gente já sabe das regrinhas e vai aplicar aqui. Por exemplo, eu tenho Na2O. Eu vou dar os nomes, mas não é o foco do vídeo, tá? Óxido de sódio. O óxido de sódio, ele é formado por um Na, que é um metal alcalino, e oxigênio. Caramba, Rafa, você é muito inteligente, você sabe os elementos da tabela periódica todos de cor. Como é que você sabe que o sódio é um metal alcalino? Eu olhei antes que da aula começar, de gravar, relaxa, tá bom? Você tem como constar na tabela periódica, ninguém tem que saber a tabela decorada, pelo amor de Deus, tudo bem? Então o Na é um metal alcalino, que na minha listinha aqui, ó, é um elemento do grupo 1 ou um A. Beleza, eu sei que sempre o Na vai ter NOx mais 1. Sabendo disso, eu sei que o Na sempre tem que ser mais 1. Então olha que legal, presta atenção aqui. Se o Na sempre é mais 1, repara que aqui eu tenho o Na2. O que significa isso? São 2 Nas. É um Na, outro Na e um O. Então são 2 Nas. Se cada Na é mais 1 para 2 Nas dá quanto? Mais 2. Vê se você entende isso. Os 2 Nas tem que somar mais 2. Calma, a regra diz que essa substância composta, o NOx total tem que ser 0. Então calma, se o Na está dando mais 2, que carga que o oxigênio tem que ter para quando somar dar 0? Bom, se o Na já está dando mais 2, quem que vai neutralizar esse mais 2? O oxigênio tem que ter carga menos 2. Ué, curioso, porque... já era isso que a gente esperava mesmo, né? Se ligou? Ou seja, menos 2 já era a carga que o O já teria. Se você soubesse isso de cor, você já poderia ter colocado. Eu coloquei só para você ver que o somatório de todos os Nas e todos os Os, que aqui no caso só tem um, tem que dar 0. Vamos para fazer mais um. NH3. Tem N na minha lista aqui, o N? Ih, não tem. Bom, então se não tem N, a gente vai ter que ir para o outro. Hidrogênio. Tem hidrogênio aqui na minha lista? Não. Bom, então vou aqui já que ninguém fixo eu posso confiar, eu vou para os quase fixos. Tem alguém quase fixo? Tem o hidrogênio. Então entre N e H, agora eu vou começar pelo H. Repara, no caso do Na2O, eu comecei pelo Na porque ele tinha um NOx fixo. Agora não tem ninguém de confiança. Então eu vou começar pelo H que tem NOx quase fixo. Um H, de acordo com aqui, ó, é sempre mais 1. Só que eu tenho 3 Hs. Então um H é mais 1,
o outro H é mais 1 e o terceiro H é mais 1 também. Então é mais 1, mais 1, mais 1. Ou seja, mais 3. Olha que legal. Se os hidrogênios já estão dando mais 3, eu preciso que o N anule essa carga. Que valor que o N tem que ter para quando eu somar com mais 3, dar 0? Bom, eu vou ter que fazer o nitrogênio ter carga menos 3. Porque se o N for menos 3, com mais 3, somatório dá 0 para essa substância composta que é a fórmula da amônia. Tudo bem? KCl. Bom, potássio, se você olhar na tabela periódica, metal alcalino. Ótimo. Eu vou olhar aqui, tem metais alcalinos, tem inox fixo. Mais 1. Beleza. Então a gente vai aqui colocar mais 1 para o K. E a gente agora precisa anular esse mais 1 com o cloro. Tem cloro aqui na minha lista de inox fixo? Não. Tem cloro aqui na minha lista de quase fixo? Não. Tem cloro com inox variável? Não. Então a gente vai depender da estabilidade desse caso. Como é que vai ser a carga do cloro aqui? Bom, se o potássio é mais 1, então a gente precisa que o Cl seja menos 1. Porque se o somatório tem que dar 0, mais 1 menos 1, 0. Pegou a ideia? Vou te mostrar mais um caso do potássio. Já que a gente fez o potássio, eu vou copiar ele aqui de novo. Repara que eu tenho K2O2. Esse caso é um pouquinho mais difícil, então presta atenção aqui, tá bom? Até para de copiar, olha aqui, depois você volta o vídeo se for o caso, para você copiar, tá bom? Se o potássio é mais 1, e eu acabei de te provar por quê, se eu tenho 2 potássios, é mais 1, ou seja, mais 2. Cuidado! Se o total de potássio está dando mais 2, eu preciso que o somatório seja 0. Então eu preciso que os oxigênios anulem esses potássios. Então o oxigênio tem que ser menos 2. Porque mais 2 menos 2, 0. Respeita a regra. Tudo bem? Mas calma. Eu tenho 2 oxigênios dando menos 2, certo? Então presta atenção aqui agora. Se o total de potássio está dando mais 2, o total de oxigênio está dando menos 2, isso significa que cada oxigênio está dando valor menos 1. Olha isso, menos 1 de um oxigênio, menos 1 do outro oxigênio está dando menos 2. Ué, Rafa, mas 2 oxigênios dando menos 2 significa que cada oxigênio é menos 1, mas isso não é o normal. Não é normal, às vezes acontece. Ok? É uma exceção. A gente acabou de ver o caso de uma exceção. Mas como é que eu vou saber que é uma exceção? Você vai saber porque alguém de inox fixo coagiu o oxigênio a mudar o inox dele na marra. E ele foi obrigado a mudar o inox dele. Rafa, mas eu ainda estou vendo menos 2. 2 oxigênios estão com carga menos 2. Então aqui cada um deles ali está com carga menos 1, que é o que eu não gostaria. Tudo bem? Se fosse da forma tradicional, um oxigênio menos 2 e o outro oxigênio menos 2, pela regra, aqui devia aparecer menos 4. E não está acontecendo porque a gente tem uma exceção aqui. Esse cara é chamado de peróxido de potássio. Ok? Aqui embaixo, ó, H2SO4. Agora eu tenho três elementos químicos diferentes, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Quando a gente tem esse caso de 3 elementos químicos, sugestão de milhões, tá? Faz as extremidades, que é bem mais confiável do que você começar pelo meio. Tudo bem? Isso é uma super dica. Você vai me agradecer depois que dá certo em vários compostos. Vamos fazer o da esquerda, vamos fazer o da direita e depois o que sobrar a gente faz o do meio. Por exemplo, tem aqui H, S e O. Enxofre é alguém de inox fixo, confiável? Não. Então eu vou começar pelo H e pelo O mesmo, tudo bem? O H é mais 1, a gente tem aqui uma cola no quadro. Como eu tenho 2 Hs, eu vou colocar aqui... Pô, se bem que não pode ser de roxo, hein? De laranja, tem que ser de roxo, né? Vocês concordam que tem que ser de roxo? É o padrão, né? Imagina se eu coloco de laranja, ia te incomodar. Eu sei que ia te incomodar. Me incomodou. Coloca nos comentários falando assim, Rafa, eu reparei e eu queria roxo também. Porque em sua homenagem eu vou botar roxo e vou consertar. Tudo bem? Aqui, ó. Mais 1... E 2 hidrogênios somam mais 1 de novo, então soma mais 2. Agora eu vou para o outro que eu confio, o oxigênio. Um oxigênio só é menos 2. Eu vou colar daqui, ó. Só que agora eu tenho O4. Então se eu tenho 4 oxigênios é menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Então eu vou colocar menos 2 4 vezes. Quanto é menos 2 vezes 4? Menos 8. Opa, calma aí. Muita atenção aqui agora. Se eu olhar o H sozinho, ele está somando mais 2 de carga. Se eu olhar o O sozinho, ele está somando menos 8 de carga. E o somatório tem que dar 0, né? Então significa que tudo isso aqui tem que dar 0. Ou seja, qual o valor que o enxofre tem que ter para quando eu somar com H e com O, dar 0? É uma pergunta sincera, inclusive essa, né? Cadê meu apagador? Tá aqui, ó. Ou seja,
Qual o valor que eu vou colocar aqui para o enxofre, que quando eu somar tudo dá zero? Bom, mais 2 mais alguma coisa tem que somar e dá, com menos 8 dá zero. Para a gente não perder tempo, eu já vou colocar esse valor. Mais 6. Para o vídeo não ficar mais longo, tudo bem? Mais 2 mais 6, mais 8. Menos 8 do oxigênio, bateu o somatório igual a zero. Ih, Rafa, achei difícil, hein? Tudo bem, vou te dar uma outra forma de fazer. H2SO4, eu não poderia chamar de... Vê se você concorda com o meu raciocínio. H2 é H e S tá aqui. O4 não é O. Vê se você concorda comigo que esse é um outro jeito de fazer. Ó, um H é mais 1. O outro H também. O enxofre, eu não sei. Né? Mais X. O oxigênio, eu sei, é menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. E de acordo com a regra, o somatório tem que dar zero. Aqui, ó, faço tudo isso e o somatório tem que dar zero. Agora é só a gente fazer uma continha bem simples, ó. Mais 1, mais x, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2 tem que dar zero. Quanto que tem que ser o valor de x aqui? Tudo bem? Essa é a conta. Vai ficar, ó, x... Opa, mudei a ordem. Aqui, ó. Mais 2 mais x menos 8 tem que somar zero. Tudo bem? É a mesma coisa que a gente fez aqui, só que aqui ficou um pouquinho mais demorado, mais detalhado. Tem gente que prefere. Se você achou esse jeito bom de fazer, você pode fazer isso assim para todos os casos, em todos os exercícios. Tudo bem? Aqui, para terminar, ficar bonitinho, x tem que ser mais 6 também, igual a gente já sabia aqui. Se você entendeu, vamos fazer mais um agora? Ó, o CA eu vou separar do C e o C eu vou separar do O, ok? Vamos lá. Cálcio, se você olhar na tabela periódica aí, metal alcalino terroso, NOx, ele é do grupo 2 ou 2A, então o NOx dele é fixo. Tudo bem? Então a gente já pode confiar. Opa, cálcio é mais 2 com certeza até o mundo acabar. Oxigênio a gente está fazendo bastante já, né? Menos 2, só que são 3 oxigênios. Menos 2, menos 2, menos 2. Vai dar menos 6 agora. Então, mais 2, mais quanto quando eu somar com menos 6 dá 0. Para a gente não perder tempo, mais 4. Ih, Rafa, não entendi não, hein? Olha só. Mais 2 mais 4, mais 6. Mais 6 menos 6, bateu a regra. Tudo bem? Último caso aqui para a gente fazer o vídeo não ficar mais longo que ele já tá, inclusive se você ficou até aqui, é porque ou você está entendendo, ou pelo menos está fazendo sentido para você, ou você gosta de química. Em todos esses casos você podia curtir, hein? E mandar para mais alguém que você acha que vai ajudar, né? Senão esse vídeo some no YouTube, tudo bem? E a culpa vai ser toda sua. Brincadeira, não vou botar essa pressão, tá? Mas manda para alguém que você acha que pode ajudar, tudo bem? Se for assim, a gente vai ver agora um caso mais esquisito, tipo Fe2S3. Esse caso é muito complicado. Sabe por que ele é muito complicado? Muito. Porque a gente não pode confiar em ninguém. É horrível esse caso aqui. Tudo bem? Por quê? Porque o ferro não tá nem aqui, não tá nem aqui, o ferro tá aqui. E a gente tem uma super dúvida aqui, ó. Porque o ferro pode ser 2 ou 3. E, tudo bem, a gente não confia no ferro, vamos confiar no enxofre. O enxofre não tá aqui, o enxofre não tá aqui, o enxofre não tá aqui. Então o enxofre depende. Nesse caso, quando acontecer, vai ter que ter um pouquinho de experiência e treinos da sua parte e também um pouquinho de malandragem, tudo bem? Aqui eu vou tentar, então, começar por quem? Eu não tenho como confiar no enxofre, eu vou no ferro mesmo, ok? Então vamos lá. O ferro é um cara que eu espero ter alguma carga, não é? Ou 2 ou 3. Como a gente não sabe, eu vou dar uma super dica para você. Quando você está na dúvida e você tem um composto binário como esse, tudo bem? Você está muito inseguro e o NOx pode ter vários valores diferentes. Olha o super macete que, se você não curtiu até agora, você vai curtir agora, porque você vai ficar chocado com isso. Pega o valor do cara, do enxofre, joga ele para o ferro. Pega o valor do ferro, joga para o enxofre. Você ligou? Rafa, como assim? Tá vendo esse 2 do ferro? Atribui o 2 para o enxofre. A carga do enxofre é menos 2. E o 3 do enxofre eu vou atribuir aqui ao ferro, e a carga do ferro vai dar mais 3. E é exatamente um dos valores possíveis
que o ferro pode ter. A gente já esperava isso. Rafa, mas isso é uma gambiarra, hein? Não é não. Depois deixa nos comentários aí a prova de que 3 e 2 bate certinho com a conta. Por que eu sei que esses 2 ferros aqui com 3 dá certo e esses 3 enxofres com menos 2 dá certo? Comenta aí, se você acertar eu vou comentar e vou te dar uma estrelinha em comemoração ao valor, porque vai ajudar mais gente a conseguir entender também, ok? Se você ficou até aqui, obrigado, manda pra alguém já pedir, se for pedir de novo, curte aí, esse canal aqui tende a crescer e quanto mais ele crescer, mais vídeo vai ter, então fica aqui comigo, por favor. Eu vou sair da tela para você printar, assiste os vídeos de inox para substâncias iônicas e depois a gente se fala. Beijo!